Olá pessoal, bem-vindos. Vamos começar mais uma parte da nossa matéria. Vamos falar agora de indução eletromagnética. E essa aula 22 é chamada de parte 1, que a gente vai dividir em duas partes, tá? Então, vamos lá. Bom, então o nosso último assunto, conteúdo de eletricidade e magnetismo, é o eletromagnetismo. Nessa etapa falaremos sobre indução eletromagnética, corrente alternada, transformadores, etc. Eu acho que vai ser legal. O que será que tem a ver com magnetismo? Vai ser difícil. Calma, tudo vai ser explicado com calma e vocês não precisam ficar com medo, não. Já falamos sobre o que acontece quando fazemos uma corrente elétrica passar por uma espira circular, lembra? Isso mesmo. Quando forma-se um polo magnético, né? Um campo magnético na espira. Veja o que acontece quando a gente liga essas setas, né? Então, a corrente elétrica, quando passa pela espira, forma um polo. Nesse caso aí, a letra formada é um N, o polo norte, né? Isso. E o que acontece se a corrente girar para o outro lado? A gente tem um outro polo, então. O polo sul, isso mesmo. A espira funciona igual um ímã, de um lado o polo sul e do outro o polo norte. Várias espiras juntas criam o que se chama de solenoide. E uma bateria, um fio condutor enrolado em forma de solenoide e um núcleo de ferro ou outro material ferromagnético pode construir um eletroímã. Então, se você pegar esses três objetos e construir, você acaba construindo um eletroímã como esse mostrado na figura. A espira funciona igual um ímã, de um lado o polo sul, do outro o polo norte. Funciona como um ímã, porém pode ser ligado e desligado, ele é elétrico. Isso mesmo. A gente vê na televisão, né? Esses ímãs gigantes aí, eles são elétricos. O modo mais econômico de distribuir grandes quantidades de energia em grandes extensões territoriais é convertê-la em energia elétrica, usando para isso as mais diversas fontes, hidráulica, nuclear, térmica, eólica, etc. As usinas que existem pelo mundo, né? Como é feita a conversão dessas formas de energia em energia elétrica? Através de um processo chamado de indução eletromagnética. Em 1831, Michael Faraday apresentou um artigo científico no qual descreveu pela primeira vez o fenômeno da indução eletromagnética, com a possibilidade da conversão de maneira econômica da energia mecânica em energia elétrica. Bom, o que acontece quando se aproxima um ímã de uma espira? Olha só, quando você aproxima o ímã de uma espira, aparece nessa espira um polo que é de repulsão. Polo de repulsão, no caso aí, o ímã se aproxima no polo norte, aparece um polo norte de repulsão. E se afastamos o ímã? Nesse caso, o ímã se movimenta para o outro lado. Nesse caso, aparece um polo de atração, polo sul, já que o que está se afastando é um polo norte. Indução eletromagnética é o fenômeno responsável pelo surgimento de correntes elétricas em materiais condutores imersos em campos magnéticos quando sujeitos a mudanças no fluxo do campo magnético que os atravessa. De acordo com a lei de Faraday, quando há variação de fluxo magnético em algum circuito condutor, como em uma bobina, uma força eletromotriz induzida, uma tensão elétrica, surge nesse condutor. Fluxo magnético diz respeito à quantidade de linhas de campo magnético que atravessam uma área. Essa grandeza é medida em Weber, ou Tesla por metro quadrado. Dessa forma, a gente calcula o fluxo desse jeito, ó. Fluxo, que é essa letra φ aí, é igual a campo B vezes a área atingida pelo campo
vezes o cosseno do ângulo. O ângulo é entre o B, o campo magnético, e a linha normal da área atingida. Vocês vão ver aqui no desenho que a área atingida, como se fosse essa tábua aqui, a área atingida depende desse ângulo aqui, ó. Esse ângulo. Esse ângulo é formado entre as linhas de campo e a linha normal. A linha normal é aquela que forma 90 graus com a horizontal ou a área, né? O plano. Então aqui, ó, no segundo caso, vocês podem ver aqui que o plano e a linha normal formam um ângulo de 90 graus e, portanto, o ângulo entre essa linha normal e as linhas de campo são 90 graus, né? Ó, a linha vermelha e a linha azul formam aqui um ângulo de 90 graus. Considerando que a gente sempre fala do cosseno, né? Como estava lá na fórmula. Então, o cosseno aqui vai depender desse ângulo. No primeiro caso, o ângulo aqui é diferente de 90. No segundo caso, 90 graus, a gente sabe que o cosseno de 90 é zero, né? Portanto, o fluxo é nulo nesse caso. Outra forma de explicar é essa em relação à linha normal e à linha de campo. Então, vamos supor que você tem um balde e a água caindo pelo balde. Então, vocês vão ver aqui, ó, que a superfície do balde tem a linha normal aqui, ó. A linha normal e o campo, a chuva aqui, no caso a água descendo, o fluxo, né, ele forma um ângulo de 0 grau. Ó, essa linha com essa linha é um ângulo de 0. Logo, o valor entre 0, cosseno de 0 é 1, a gente vai ter o fluxo máximo. No segundo caso, entre 0 e 90, é como se o balde estivesse de lado. Então, olha, aqui está a linha do plano da boca do balde e a linha normal é uma perpendicular assim, 90 graus. O campo desce, o fluxo, desculpa, desce e forma um ângulo com essa linha. Esse ângulo aqui é o ângulo considerado na fórmula lá. Ó, vocês podem ver aí. O ângulo está entre 0 e 90. E quando a linha normal e a linha do campo formam um ângulo de 90 graus, o fluxo é nulo. Então, nesse caso, a linha normal e o fluxo formam um ângulo de 90 graus. Então, a gente sabe que o fluxo é nulo para aquela região. E por essa aula é só isso. Até a próxima, pessoal.